Bem, boa noite, gente. Na aula de hoje, nós vamos começar vamos falar do mito da caverna. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quem já ouviu falar vai ouvir mais uma vez. Bem, o mito da caverna, também conhecido como alegoria da caverna, é uma passagem do livro A República. Não sei se vocês sabem, do filósofo grego Platão. Isso, o mito da caverna. Na realidade, ela é mais uma alegoria do que realmente um mito. Entendeu? É considerada uma das mais importantes alegorias da história da filosofia. O mito da caverna fala sobre um prisioneiro. Na realidade, desde o nascimento, em que a caverna passa todo o tempo, olhando assim, pegava pessoas, botava contra a parede, contra a luz. Na realidade, assim, ele acendia uma grande fogueira e ia passando imagens. Só que as pessoas que iam passando por essa imagem, elas não eram vistas só as imagens. Eram imagens de plantas, de animais, de coisas da natureza. Porém, aquelas pessoas que estavam ali na caverna, elas nasceram ali. Era tudo que ela conhecia. Do mundo, eles só conheciam isso mesmo. Os prisioneiros ficavam, como eu falei para vocês, só nas imagens da sombra, analisando e julgando as situações. Aquele era o mundo dele. O que Platão quis dizer assim, com o mito é que assim, os seres humanos têm uma visão distorcida da realidade. No mito, os prisioneiros somos como nós. Nós enxergamos e acreditamos apenas naquilo, de certa maneira, nos conceitos e nas informações que recebemos durante a vida. A caverna ali, naquele momento, ele está simbolizando o mundo. Nosso mundo. O que a gente vê, a gente acredita. Ela está simbolizando aquele mundo e, na realidade, tem muitas outras coisas que nós podemos, assim, colocar em nossa vida. Mas como a gente já tem aquilo como realidade, aquilo como o correto, e aí acontece o quê? Quando nós libertamos dessa influência cultural e social, ou seja, quando saímos da caverna, é que na realidade nós vamos conhecer coisas novas do mundo e sabemos que tem outras, tem, vamos dizer assim, 2 ou 3 lados de todas as situações. Falando em educação, tem várias maneiras de a gente olhar a educação. Vocês enquanto alunos, vocês vão ver a educação de uma maneira, mas não se deve se prender só aquela maneira de ver uma aula, uma maneira de ver a realidade da vida, porque na realidade, quando vocês estão em sala de aula, vocês estão sendo preparados para a vida, não só preparados para uma aula, mas vocês estão sendo preparados para a vida. E quando isso acontece, a gente passa a nos guiar com os nossos próprios pensamentos, com nossas próprias vontades, com nossas próprias pernas. Nós somos sabedores de que temos opções, de que temos caminhos a escolher e de que só depende da gente. Mas toda vez que a gente nos deixa ludibriar por alguém, toda vez que nós nos alienamos a alguma coisa, nós voltamos para essa caverna, nós voltamos para a escuridão, nós voltamos para a nossa própria caverna. Isso acontece hoje em dia? Existem essas cavernas? Existem. Eu poderia citar para vocês como exemplo as redes sociais escravizadoras, que muitos de vocês, saindo daqui, já vão se conectar. Eu poderia citar as escolas opressoras que existem por aí, que querem impor o pensamento delas à vontade de vocês. A política vergonhosa e enganadora, onde todo mundo mente, onde as vantagens são tiradas em cima da fé e da confiança de cada um. Existem N cavernas. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês são os donos e vocês têm a chave de sair das próprias cavernas. O mito da caverna existe? Ou a caverna é um mito? Minha sugestão é que vocês acordem, que vocês pensem por vocês mesmos, que soltem seus pensamentos no grito. Eu usei essas palavras para quebrar as correntes e para mostrar que todo mundo é dono da sua própria caverna, que podemos entrar e sair, que podemos nos esconder e nos expressar, que podemos viver fora dela. Somos livres para expressar nosso pensamento. Passei os papelzinhos para vocês com uma pequena explicação do que seria o mito da caverna
E dei um tempo para vocês lerem. Eu gostaria de saber o que vocês entenderam, o que seria, a partir desse papelzinho aqui, desse lembrete, o que seria para vocês a caverna. Não precisa falar de uma a uma, pode falar tudo. Uma pessoa só. Assim, uma pergunta também que eu queria incluir é se vocês acreditam que vocês estão presos em alguma caverna. A partir dessa explicação, vocês conseguem ver se estão presos em alguma caverna ou vocês acham que não, que são pessoas livres que não estão amarrantados por nenhuma corrente? Eu entendi como uma forma de criticar o modo da TV alienar as pessoas e fazer com que elas não possam abranger seus pensamentos somente para novos ideais, novas profissões, novos sentidos, né? Eu entendi um negócio mais ou menos parecido assim também. Eu entendi que ele vai além só do que você conhece, mas também ele abrange a parte da falta de interesse da vida social. As pessoas acabam perdendo interesse na sua vida social por causa de televisão, de redes sociais, etc. Estão ligados justamente só aquilo ali, só presos a única coisa que passa na televisão e que querem colocar porque querem em sua mente. Disfarçadamente, mas tentam. Além da televisão, tem alguma outra caverna moderna? Rede social. Rede social? Tem redes sociais, celular principalmente é um. Alguém aqui está preso às redes sociais? Não, estou liberto. A gente não pode julgar as redes sociais como sendo um crime. Tudo tem que ser usado tanto para o lado positivo como para o lado negativo. O que acontece é que muitas vezes a gente só foca naquilo e acaba esquecendo o mundo ao nosso redor. E foi isso que Platão quis mostrar, que as coisas da vida estão muito além do que a gente está vendo aqui agora. Quis fazer com que nós buscássemos coisas novas e acreditássemos que atrás daquela montanha sempre vai ter mais alguma coisa, que a vida não é só esse papel de parede. A vida está muito além disso. E também lembrar que a gente também não pode ficar só esperando, né? A gente tem que buscar, sempre buscar novos horizontes, novos conhecimentos. E uma coisa, não fique sentado esperando que não vai chegar ninguém dizendo, ó, sai da caverna. Não vai chegar ninguém. Porque as pessoas preferem que os outros fiquem alienados do que pessoas esclarecidas. Não, essa é a aula que eu tenho todo dia. Vocês perceberam alguma? Qual foi? A primeira. A primeira que ele estava no quadro, né? A mais tradicional. E qual é a que vocês gostariam? Meio. Hã? A da televisão. A do meio. A da televisão. E a televisão? A do meio, a televisão. A televisão, levanta a Na mão. verdade, a televisão ela vicia a gente. E aqui a gente, como a gente todo mundo viu aqui, é uma aula diferente, né? A gente chama a atenção cativa. Mas ela informa. Alguém aqui que gosta de WhatsApp? Que é viciado? Hein? Eu não gosto, eu não sou necessário. É porque é necessário. Porque é necessário. Mas você vê mensagens, você posta. E ele pode lhe prender? Não.
caverna disponível. Então a sala de aula não deve ser vista como uma caverna, deve ser vista como uma descoberta. Você pode descobrir coisas novas. A gente às vezes fala da escola tradicional, mas tem professores que nos surpreendem, até no quadro. Você fala, poxa, que aula boa. Quantas vezes a gente já veio para uma aula e gostou da aula? Então o que a gente tem que fazer é desenvolver nosso senso crítico. Como é que a gente desenvolve? Se libertando dessas cavernas. Hoje, a caverna maior que prende hoje, principalmente na sociedade, é a caverna das drogas. Seria uma caverna? Porque ela, conforme a televisão, ela atrai. E para o jovem sair é um pouco complicado, né? Então, é aquele negócio, traz para as sombras. Para você se libertar, você tem que ter uma boa ajuda ou uma boa base familiar. Então existem muitas cavernas e todo dia a gente está se deparando com ela. Alguém aqui tem mais alguma coisa a falar? Rapaz, você perguntou qual foi o melhor método que você achou aprendendo, né? Eu acho que se você pedir para escolher um, a gente estaria preso na caverna, né? Agora eu acho que o professor ele tem que ter todos esses formatos de ensinar, entendeu? Tem que ser no quadro, tem que ser uma dinâmica, tem que ser num vídeo, tem que juntar tudo aí e formar um só, entendeu? É como se fosse uma laranja e dividir em pedaços, entendeu? Cada pedaço não vai deixar de ser laranja, mas se juntar tudo para formar uma laranja. Então, assim, se o aluno fluir, você já tentar mudar seu método. Isso porque o próprio professor, às vezes, está preso à caverna. Ele não expandiu a mente dele, não pelo conhecimento que ele tem, mas pela forma de dar aula. Ele só aprendeu de um jeito e segue a vida inteira, todos os anos de sua profissão, só daquele tipo. Talvez porque ele siga naquele sistema, né? Isso. Alguém de vocês já se questionou sobre o 7 de setembro, porque a gente todo mundo sai perfilado na marcha? Alguém nunca se questionaram a questão da marcha? O 7 de setembro é uma verdadeira hierarquia. Vocês, no caso, é como se ensinassem vocês a obedecer, porque vocês saem perfilados, marchando. Nós perguntamos sobre o que liberta e a maioria respondeu sobre conhecimento. Quem não respondeu, mas assinou com a cabeça positivamente. Então, o fato de um professor ele lançar qualquer tipo de aula e qual aspecto ele vai dar lá, seria o caso de o conhecimento nessa situação ela ser decisiva. Por exemplo, se nós alunos chegássemos na sala com um pouco de conhecimento sobre o assunto, com o mito da caverna, eu não sei, quando nós iniciamos, qual de vocês já sabia sobre o mito da caverna? Você não conhecia, mas agora nós estamos debatendo sobre ele, né? Vocês já conhecem. Mas quando os nossos professores, seja ele tradicional, seja ele não tradicional, ele também dá um material para que a gente venha para a sala e lá nós podemos debater sobre determinados assuntos. Qual a opinião de vocês sobre isso, em relação a quando ele passa esse material e que ele propõe essa aula? Debate? Nós fazendo a nossa parte em relação a gente conhecer um pouco do assunto, para que essa aula não fique também tradicional. Abranger nossa mente, né? Fazer com que a gente tenha um conhecimento maior e não fique preso justamente à caverna que tanto fala. Então, é um pouco da realidade em que eu acabei falando na parte do tradicional. A realidade é que não são professores, né? Talvez a gente está com a realidade de que o professor tenha que vir até a sala e nos ensinar, né? Essa também é uma reflexão que a gente poderia, a partir de hoje, né? Poderia ser uma palavra que vocês guardassem na mente de vocês, que eu vou sim chegar na sala com conhecimento sobre esse assunto, para que eu também acabe com as aulas tradicionais. E aí, o que é que você... na aula, né? Para o professor que não faz isso, né? E vocês já questionaram dos seus professores quanto ao tipo de aula que eles estão dando? Se uma aula mais dinâmica não seria mais interessante para que vocês aprendessem mais, ou a aula tradicional? Vocês já fizeram esse questionamento?
aos professores? Do assunto, né? Tem assunto que se enquadra mais com a dinâmica, tem assunto que você tem que se enquadrar mais com o quadro, e tem assunto que vai se enquadrar mais com a situação, a visual. Humanas, exato. Vai variar do tipo da aula. Mas é sempre divertido, sempre melhor, você quando sai da rotina. Eu posso querer interpretar esse camarada aqui dos quadrinhos que sai que volta que conhece o sol da verdade como professor? O professor pode fazer isso? Pode interpretar? Pode? É que ele pergunta, ei, o que vocês estão fazendo? Faltou uma maneira aqui pra gente. Eu queria que vocês virassem pra cá. Pode ir, só pra passar essa músicazinha rápido e vocês refletirem. Como pode saber se só o que viu é o fundo da caverna com uma luz que vem da fogueira fora? Tem um sentimento marionete ainda você pode ver. Sai das amarras e vire seu rosto e chegue pela primeira vez. Sai das amarras e vire seu rosto e chegue pela primeira vez. Caminhe e veja, corra, sofra, contemple, esteja, agradeça, aprenda, se entregue e cresça, sorria, perceba, se queime e vença. Volte, conte a cena de outro, o mundo agora é de você. Volte, conte a cena de outro, o mundo agora é de você. Volte, conte a cena de outro, o mundo agora é de você. Volte, conte a cena de outro, o mundo agora também é de você. O que iriam dizer de você? Aquele não sabe mais o que vê. Então, só para terminar, volte e conte a verdade aos outros, que o mundo lá fora é de vocês. Muito obrigado. Obrigada,